Olá, sou Simone Coutinho, voluntária do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho João de Camargo. A nossa preleção de hoje tem como tema o corpo, templo do Espírito, e ela está baseada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. Bom, o tema é o corpo, templo do Espírito. Quando falamos templo, nos lembra algo sagrado, um local de santificar, de orar. E é exatamente isso. O corpo é algo sagrado. É um instrumento, uma ferramenta que Deus nos empresta para que nós possamos seguir a nossa evolução através das encarnações. Aí por que Deus nos empresta? Porque esse corpo não é nosso. Se ele fosse nosso, nós somos espíritos. Se o corpo fosse nosso, ao desencarnar, nós levaríamos ele conosco. Mas nós não levamos. O corpo fica na terra, se decompõe e o espírito segue a sua evolução. Então, ele não é nosso e é muito importante entendermos que, assim como nós pedimos algo emprestado a um amigo, a um parente, uma roupa, algum material, nós precisamos tomar o máximo de cuidado para devolver da forma que pegamos ou na melhor condição possível. Então, é muito importante entender que nós precisamos do corpo para a nossa evolução. E por que precisamos? Já que somos espíritos, nós não poderíamos simplesmente evoluir no plano espiritual sem esse corpo físico? Não. No nosso estágio evolutivo, ou seja, onde nós precisamos ainda encarnar, porque chegará um momento em que nós estaremos evoluídos e não precisaremos dessa matéria mais densa para evoluir. Poderemos evoluir da espiritualidade, sim, mas neste momento, no nosso estágio atual de evolução, nós precisamos da matéria, nós precisamos interagir com a matéria para que nós possamos evoluir. E o corpo físico é esta ferramenta fundamental para a nossa evolução. E cada um tem o corpo adequado àquilo que necessita. Então, quando nós vamos reencarnar, nós, dependendo do nosso nível de evolução, junto com o nosso mentor, junto com a equipe espiritual, nós ou damos palpites ou concordamos com um tipo de prova que nós iremos vivenciar aqui no plano terreno. E para isso, o corpo que nós recebemos, ele é adequado para aquele tipo de prova. Isso quer dizer que o corpo que nós temos é o corpo que nós precisamos para realizar as atividades, desenvolver as tarefas e fazer as realizações que são necessárias para que nós possamos evoluir nessa encarnação. Bom, mas se o corpo é necessário para a nossa evolução, e as pessoas que nascem com algum tipo de deficiência ou limitação física? Essas pessoas não estão evoluindo? Ou estão sendo punidas, já que não estão tendo a oportunidade de evoluir? Não. Pelo contrário, essas pessoas estão sim evoluindo. A limitação, a deficiência, ela é uma das provas, Precisamos lembrar que nós estamos num plano de expiações e provas, ou seja, expiações, onde nós estamos resgatando, reparando aqueles erros que nós mesmos cometemos, e provas nós estamos consolidando os nossos conhecimentos, se nós estamos de fato evoluindo, avançando na nossa evolução. Então, dado que estamos num plano de expiações e provas, as limitações elas podem ser provenientes tanto de uma expiação, ou seja, de uma reparação, ou de uma prova. Estamos consolidando algum conhecimento moral que nós precisamos. Então, significa que mesmo estando num corpo limitado, fisicamente falando, esse espírito está evoluindo da forma como ele enfrenta essa situação. Com resignação, com coragem, tirando aprendizados, então ele vai evoluir, vai para frente. Ou se coloca numa posição de vítima, reclama, e aí ele não vai regredir, mas vai deixar de aprender, vai deixar de crescer e vai perder uma oportunidade de desenvolver e vai ter que talvez voltar numa outra encarnação com a mesma limitação ou algo parecido para que ele possa desenvolver aquela prova ou reparar aquela situação que ele se comprometeu a fazer. Porque no nosso momento de reencarnação, nós nos comprometemos
junto com os nossos mentores, a nossa equipe espiritual, né, do planejamento ali encarnatório, nós nos comprometemos a fazer algo. Então, é muito importante entender e preservar o nosso corpo físico. E como é que nós cuidamos? Dado que nós entendemos que o nosso corpo físico é um empréstimo e que é uma ferramenta imprescindível para a nossa evolução, dado que no estágio evolutivo em que estamos, nós precisamos encarnar num corpo, num plano ainda muito material, né? Então, se nós precisamos do nosso corpo para evoluir, como é que nós podemos cuidar da melhor maneira possível dessa ferramenta, desse instrumento? Então, nós precisamos tomar cuidado com a alimentação. Então, não é se privar, né, mas buscar o equilíbrio da alimentação, nem de menos, nem de mais. Né? Muitas vezes, para preservar a nossa imagem, o físico, né, a estética, a gente deixa de comer, né, para ter um corpo magro, como se esse fosse o único padrão possível. Ou ao contrário, a gente come demais, né, e acaba trazendo questões para a saúde, né? Aí nós estamos falando aqui de estética, mas questões para a saúde que podem nos fazer mal, né? Estando acima do peso. Também evitar os vícios, fumo, bebida em excesso, trabalho em excesso, atividade física em excesso. Qualquer excesso é prejudicial para o nosso corpo físico. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio. Qualidade do sono. Nós precisamos dormir, né, a quantidade necessária, descansar para que o nosso corpo se refaça. Assim como nós precisamos descansar, nós precisamos também trabalhar. O corpo é uma ferramenta. Então, imagina uma enxada. Se ela fica lá no canto encostada, o que acontece? Enferruja. Então, o nosso corpo ele não pode enferrujar, ele não pode atrofiar. E para isso, nós precisamos colocá-lo em movimento. Não só com a atividade física, mas também com o trabalho. Trabalho que usamos as mãos, que usamos o corpo, que usamos a nossa mente, que usamos a nossa fala. Então, nós precisamos trabalhar e exercitar o nosso corpo físico. Nós também precisamos alimentar a nossa mente. Então, boas leituras, boa música, bons filmes, conteúdos edificantes que vão também fazer a nossa mente, o nosso cérebro, que é parte do nosso corpo físico, fazer com que ele trabalhe, com que se desenvolva de forma positiva. Desta forma, nós vamos assim azeitando, né, melhorando essa máquina, que é o que nos dá a oportunidade em cada encarnação. Nós recebemos um corpo físico diferente para que nós possamos evoluir. E esse corpo, ele vai estar sempre adequado às nossas necessidades. Seja as nossas necessidades considerando o nosso planejamento encarnatório, seja as nossas necessidades considerando o plano em que estamos encarnados. Porque no Evangelho também nos diz, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, dependendo dessa morada, ou seja, desse plano em que a gente está encarnado, a gente vai precisar de um corpo mais ou menos denso. Então, o corpo que possuímos hoje está adequado ao nosso nível de evolução e nós precisamos cuidar dele, preservá-lo, para que nós possamos evoluir da melhor maneira. Para a gente ilustrar um pouquinho isso que a gente está falando, eu vou compartilhar uma historinha. É uma historinha que a gente conta na evangelização infantil, mas ela é muito útil para a gente conseguir aterrissar esse conhecimento. Essa historinha está no livro, numa psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Naio Lúcio, e ele chama O Carneiro Revoltado. Então, essa historinha conta que o carneiro, né, ele tinha sua lã ali, super bonita, e regularmente ele era tosquiado, porque, né, o produtor ali do algodão, né, da lã, tirava a lã do carneiro para produzir o algodão. E aí esse carneiro se sentia todo vaidoso, né, se sentia ao máximo, porque a lã dele era necessária para isso. E aí ele resolveu fazer uma greve. Não quero mais dar a minha lã para as pessoas fazerem roupas ou fazerem o que for. E aí ele foi lá e falou para Deus, né? Eu não quero mais ser de lã. A tosquia, que é o processo de tirar a lã, né, é muito desgastante. Eu não quero mais que minha lã seja útil pro homem. Então eu quero um outro corpo. E aí Deus fala para ele, mas o que você quer? Eu quero que meu pelo seja todo de ouro. Tá bom. O pelo dele virou todo de ouro. Passaram-se poucas horas e vários homens, né, saqueadores, vieram ali pegar a lã daquele carneiro, porque agora era ouro, valia muito. E em poucos minutos, poucas horas, ele estava ali todo diferente da tosquia, que com muito cuidado o tosquiador ia ali tirando a lã, ele estava todo machucado porque os saqueadores puxaram tudo ali de qualquer jeito para usar o ouro.
E aí passou um tempinho, ele foi lá, reclamou para Deus, falou, não, ouro não dá certo. Aí, tá bom, o que você quer? Ah, eu quero que meu pelo seja de porcelana. Tá bom, foi lá e pelo de porcelana. E aí veio uma ventania forte e aquela porcelana começou a bater, a quebrar, os cacos começaram a se estilhaçar e machucaram de novo todo o corpo dele. E aí ele triste, mais uma vez, Deus, não funcionou a porcelana. Tá bom, carneiro, o que você quer? Ele fala, bom, não quero ser saqueado pelos homens, não quero me machucar com a quebra das porcelanas, já sei, eu quero que meu corpo seja todo coberto de mel. Tá bom. Colocou, Deus fez lá o corpo dele todo coberto de mel. E aí daqui a pouco começa a juntar um monte de moscas, que fica aquele negócio todo estranho, né? As moscas colocando ali os seus dejetos e o barulho, e ele todo picado de moscas, e aí mais uma vez ele vai se lamentar. E aí Deus de novo, o que você quer, meu filho? E aí ele diz, eu quero então que meu pelo seja feito de alface. E assim é feito. E aí também passa-se alguns minutos e aí os cavalos ali perto, vem ali aquele alface verdinho e vão todos para cima dele e começam ali a comer o alface, daqui a pouco ele está todo machucado de novo. E aí Deus olha e antes que ele peça, Deus tenha piedade dele e fala, já sei que você não quer mais o alface, o que você quer que eu faça? E aí depois de passar por todo esse sofrimento, esse carneiro fala, pai, eu quero ter o meu corpo de volta. Eu entendi a finalidade dele. Então, fechando aqui a nossa historinha, o carneiro volta então a ter o pelo, né, a ter a lã, e ele entende que ele tem o corpo que ele necessitava para a tarefa dele, né? E aí, fechando então a historinha, a gente volta para a gente, né, seres humanos. Então, pode ser que o nosso corpo não seja dentro do padrão de beleza, pode ser até que nós tenhamos alguma limitação, seja pela idade, seja porque nascemos com algum tipo de deficiência, ou ao longo da vida adquirimos essa deficiência, seja pelos nossos comportamentos, ou por ter sofrido algum acidente, enfim. Nada é por acaso. Tudo aquilo que nós passamos faz parte ou do nosso planejamento encarnatório, ou porque nós, através das nossas atitudes, atraímos aquela situação. Mas tudo serve de aprendizado e de evolução do nosso espírito. Importante lembrar que este capítulo que eu comentei, que esse item faz parte, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como tema sede perfeitos, ou seja perfeito. Ou seja, é um capítulo inteiro falando da perfeição moral. E por que a parte do corpo está dentro desse capítulo que fala da perfeição moral? Porque nós precisamos do corpo físico para atingir a perfeição moral. Porque é através do corpo, onde nós vamos trabalhar, estudar, nós vamos ensinar, nós vamos fazer coisas, construir coisas, é que nós vamos poder combater os nossos vícios e os nossos defeitos e nos transformar. É através do nosso corpo físico que nós podemos fazer o bem para o próximo. Nós podemos nos doar, né? E quando eu digo corpo físico, todo o corpo físico, não só as nossas mãos, mas os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso pensamento, que ele funciona através do nosso corpo físico, né? Onde nós podemos emitir vibrações positivas, fazer uma oração em prol do próximo. Então, que possamos entender que o nosso corpo físico ele é um templo, porque de fato ele é um santuário, é uma ferramenta importantíssima que nós precisamos usar e usar com muita sabedoria e com muito cuidado para que ele possa nos conduzir através desta nossa encarnação. E que nós possamos, através dele, através do bom uso dele, usufruir o máximo essa encarnação, o máximo de tempo que nos for possível, com os devidos cuidados com esse corpo físico, nós vamos levar o nosso espírito até o tempo em que foi planejado para nós estarmos aqui. Então, que possamos buscar o equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional, vida espiritual, vida material, para utilizar da melhor maneira possível essa ferramenta, essa máquina que é o nosso corpo físico, o templo do nosso espírito. Que assim seja.